Bom, o vídeo de hoje é um tema livre e, assim, muito mais livre do que de praxe, né, do que vocês estão acostumados. E aí, o que eu gostaria de conversar com vocês? Eu gostaria de conversar o seguinte: como é que a gente faz para gravar, né, quando não temos pauta, quando não estamos sem criatividade, né? Nós acabamos, de certa forma, nos ocupando com outras coisas e acabou faltando tempo aqui para que a gente pensasse em algo que seria legal para conversar com vocês. Bom, eu queria saber de você aí, se você tem intenção de gravar ou se você grava, como é que você faz. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. E como é que eu faço? Eu simplesmente pego, ligo a câmera e começo a falar. É muito louco que conforme a gente vai com o tempo, né, a gente vai fazendo vários vídeos, né, com o tempo, é meio que a hora que a gente liga a câmera, a gente já está tão acostumado, né? Pelo menos eu já pelo fato de faz mais de um ano que eu estou gravando aqui, né, para vocês. Então meio que eu já me acostumei com a rotina, né, de gravar, ligar a câmera e por aí vai. E é muito louco que a hora que a gente liga a câmera, né, depois que você está acostumado, meio que você liga o modo gravar, né, na sua cabeça. E como é que funciona esse modo gravar? Você não sabe como é que é, basicamente, né, no meu caso aqui, que eu não tenho um tema específico, não tenho algo específico, meio que o cérebro ele começa a pescar coisas e misturar coisas do que aconteceram ao longo do meu dia, coisas que eu fiz, coisas que aconteceram de fato, e misturando meio com algo que eu quero falar aqui com vocês. Então, por exemplo, eu quero conversar aqui sobre como que a gente faz para gravar quando a gente está sem criatividade. E o simples ato de ligar a câmera e colocar em ação, ali esse simples ato de começar a fazer já te começa a trazer a tal da criatividade. Então essa já é a primeira coisa, né? O simples ato de ligar e se colocar em ação ali já começa a despertar a criatividade. A segunda coisa, eu acho também que pelo fato assim por a gente tá aqui, né? Eu repito, falando já há algum tempo e tal, e se acostumando com isso, meio que você liga a capa da gravação, né? Então, conforme com o tempo, cada vez mais vai ficando fácil você ligar esse modo gravação na sua cabeça, né? Cada vez mais, é incrível isso daqui, né? Uma terceira coisa que aqui eu gostaria de falar também, é que geralmente nesses momentos eu aproveito para pegar coisas que aconteceram no meu dia, eu já falei, né? E que eu poderia estar falando aqui. Uma das coisas que aconteceram durante o meu dia, por exemplo, é que eu fui ao dentista, né? E confesso para vocês que, assim, dentistas, eu não sei como é que as pessoas gostam de dentistas, né? Eu sei que eles são necessários, mas, cara, você não vai feliz pro dentista. Eu não sei quem é que vai feliz pro dentista, né? Tanto que as pessoas, elas tendem a enganar as crianças falando que elas vão pro parquinho de diversões, né? Vai pra Disney e leva pro dentista, né? Isso é um fato. Isso aconteceu de fato. E aí, conforme eu vou descrevendo aquilo que aconteceu aqui, a coisa vai se desenrolando, né? E vai se desenrolando. Uma coisa leva a outra, né? Então, por exemplo, o serviço do dentista ali, o cara tá lá, a pessoa tá lá esperando para fazer o atendimento, tem toda uma programação, vai lá e tenta dar o seu melhor, né? E ainda dentro do campo, por exemplo, dos serviços, o que aconteceu? Aconteceu que é uma coisa que eu gostaria até de saber se só acontece comigo, que é o seguinte: você vai lá e você tem um serviço a ser entregue. No caso, aqui eu estou esperando as garrafas que
que vão abastecer a lojinha, né? Vão abastecer a lojinha, vão estar em breve prontas aí para abastecer a lojinha. E as garrafas estão num processo de gravação a laser, né? Gravação né? Eu deixei lá no lugar para fazer a gravação a laser. E a pessoa, isso já se fazem 3 dias que eu deixei lá essas garrafas para serem gravadas. E aí a pessoa falou que ia me entregar no outro dia e já se passaram 3 dias. Hoje eu mandei uma mensagem cobrando e a pessoa falou assim, vai ficar pronto no final da tarde e eu te aviso. Até agora, até esse momento aqui, a pessoa não me avisou. Mas aí a pergunta que eu faço é, isso acontece com vocês também? Né, cara, eu tendo a acreditar que é meio que uma epidemia geral, né? Nessa, que talvez eu chame de falta de comprometimento, né? Talvez assim, o problema não é nem a pessoa ela não cumpriu o combinado. Eu acho que o problema é ela não dar satisfação. Simplesmente não dá satisfação. Por quê? Porque na cabeça dela o seu tempo, o que você precisa e por aí vai, simplesmente não tem valor, né? Isso é uma coisa um tanto quanto, né, desgastante e é um grande desafio para nós que temos lojinhas, né, e dependemos de fornecedores, né? E aí na hora nós temos que ter essa certa previsão, né? Já saber que coisas que não estão sob nosso controle, então, por exemplo, eu não tenho a fábrica, eu não tenho a impressora laser, eu não tenho a planta, eu não tenho o secador da planta, eu não tenho o triturador da planta, eu não tenho a fábrica da planta, eu não tenho, né, a planta plantada no quintal de casa. Então tudo se demanda um tempo, né? Tudo se gera esse tempo, né? E eu não sei, sinceramente, eu não sei até que ponto isso, pra gente que pretende empreender, né, busca desenvolver nossas marcas, até que ponto a gente tem que nos estressar com isso, né? Eu creio que a gente já tem que meio que fazer a nossa previsão de como é que funciona a empresa já contando que tudo vai atrasar. Eu acho que talvez essa seja a melhor forma de lidar com isso, né? Sinceramente, eu não vejo outra forma, né? Até com a tal da previsibilidade, antecipação, né? Até quando a gente vai por esse caminho, as coisas demoram, inclusive, né? Então, a gente precisa fazer formar um estoque aqui, um estoque mínimo, e aí já você ter que fazer a venda desse estoque para que você possa comprar mais estoque, e aí, ao invés disso, o estoque que chega aqui, você já encomenda já antes que você venda, né? Você já encomenda porque você sabe que vai demorar. Mas é isso, né? É engraçado. Eu acho engraçado que assim, existe uma distorção de tempo, né? Por exemplo, uma distorção que acontece muito, por exemplo, no meu caso, com quem trabalha comigo, no caso, né? Existe essa pequena distorção, distorção de tempo, de não ter essa referência do quanto tempo dá esse delay entre um fornecedor até as coisas chegarem, né? Você provavelmente aí você deve ter chefe, você deve trabalhar para alguém e eu tenho certeza que é um grande desafio para que você possa mostrar o tanto de tempo que leva as coisas e deixar claro, né? E deixar bem claro para que quem te pede coisas você possa mostrar, cara, eu não tenho como imprimir isso aqui, eu não tenho uma impressora. Se eu tivesse a impressora era instantâneo isso aqui, era realmente igual um pastel, né? Eu faria igual o pastel. A impressora está aqui, só depende de mim, né? Eu imprimir aqui o negócio, então logo eu vou lá e imprimo.
Porém, quando nós dependemos de outras pessoas, aí é realmente o tempo dos fornecedores, né, das outras pessoas e por aí vai. E eu tô falando tudo isso daqui para mostrar para vocês que às vezes um vídeo sem total criatividade, a gente vai se desenrolando, vai lembrando as coisas e aí a coisa vai fluindo. E é isso, repito, eu gostaria de saber se isso acontece com você também. Se isso, de certa forma, é uma coisa que é meio geral, né? A falta de comprometimento, né? Cara, só avisa. Fala assim, ó, eu combinei com você que era para amanhã, mas não vai dar para ser amanhã, vai ser daqui 2 dias, né? Ó, mas tá, pode acontecer daqui 2 dias eu não consiga, tá? Daí eu te ligo avisando, eu te mando uma mensagem avisando que não vai dar. Então, essa é a sensação disso, né? Então, por exemplo, quando é igual você tem um chefe, você precisa fazer isso daí, aí a pergunta que eu te faço é como é que você faz para mostrar isso daí pra pessoa? Porque a impressão que fica é que você tá fazendo corpo mole. A impressão é essa, porque quem te cobra simplesmente ela só tá olhando a cobrança, mas não tá olhando o real, né? Ela não tá... Até porque, por exemplo, parte do processo, né? O processo principal, inclusive, que é você encontrar um bom fornecedor, se alinhar as expectativas com o fornecedor, você entender como é que funciona o sistema do fornecedor e tal, para que possa te atender. Essa coisa aí é trabalhoso pra caramba, velho. Você tem que conversar, você tem que entender, você tem que ir dali, de lá, e leva um tempo danado. Né? Então, às vezes, quando assim, repito, a minha pergunta é como é que vocês fazem para os seus chefes aí para que você consiga mostrar isso daí. Porque realmente, para quem cobra, fica só essa sensação de cara, porque isso não está acontecendo. É como se eu tivesse que ficar ligando o dia inteiro lá pro fornecedor. Pelo amor de Deus, me manda, e tem que ficar mandando mensagem igual o Nenê. Né? Geralmente o seu chefe deve achar que é isso que você tem que fazer. Você é pago para fazer isso. Na verdade, seu chefe é um idiota. Ele só é um idiota. Ele tá totalmente desconectado com a realidade do mundo. Né? Uma coisa é cobrar aquilo que você realmente está sob seu controle. Agora, né, com veemência, né, você cobra aquilo que está sob seu controle. Outra coisa é você, cara, cobrar algo que, a planta tem o tempo dela, a impressora tem o tempo dela e por aí vai. E é engraçado que eu tendo, apesar de hoje eu ter uma posição que, de certa forma, que é liderança, né? As coisas que eu faço é eu que determino, eu que respondo por elas e por aí vai. E talvez o fato de eu entender esses dois lados das coisas, eu consigo transitar, de certa forma, melhor no que se refere a sentimento, né? Entre o papel do fornecedor, né, de quem te atende ali, para quem você dá a resposta, né? Eu consigo, de certa forma, por conta disso daí. Porque já fiz muitas vezes isso daí, né, sendo funcionário, igual eu estou provocando aqui você, e hoje em dia eu sou dono do meu próprio passe, né? Graças a Deus, ainda bem. E então eu consigo, meio que eu entendo como é que é a parada. Então, às vezes, assim, existe um grande risco do outro lado, né? Quem está com você, ele só veja só o lado, né? Só por um lado, porque às vezes passou uma vida só por um lado, só de um lado da moeda, né? Não viveu o outro lado, né? Não viveu o lado de lá preciso fazer um hambúrguer, por exemplo, né? E a pessoa vai lá no supermercado, compra pão, carne, salada, queijo, né? O alface, tomate, queijo e bacon, né? Beleza. Mas daí essas coisas já estão ali no mercado, à disposição, né? Agora, vá fazer o hambúrguer desde o começo.
vai fazer, vai lá, planta o trigo primeiro. Aí você planta o trigo, espera o tempo dele, aí você colhe o trigo, faz a farinha, beleza. Aí você vai lá no deserto de sal, você vai pegar o sal, beleza. Aí você vai lá no outro lugar lá para encontrar o cogumelo que sai o fermento lá para fazer o pão. Aí você tem que pegar a água, fazer a receita e fazer o pão. Beleza, você fez uma parte. Agora você vai lá, preciso do alface. Vai lá e planta o alface, espera o tempo dele, colhe o alface. Aí vai lá o tomate, você planta ele, vai e espera o tempo do tomate e você colhe. Aí você vai lá, beleza, fiz isso daqui, recolheu, foi lá. Aí no bacon, vai lá e cria o porco. Espera o tempo do porco, aí você pega o porco, mata o porco, arranca o bacon, defuma o bacon, aí vira bacon de verdade. Aí, olha o tempo. Aí você bota aí o hambúrguer, o próprio hambúrguer, você cria a carne, e aí né, você cria o gado lá, aí você para pegar a carne, mas só que antes de criar o gado, você tem que ter uma propriedade, você tem que ter um local adequado para isso. Então, você vê assim, a cadeia das coisas ela é um tanto mais complexa do que geralmente as pessoas têm noção. Realmente é mais complexo, cara. Então é meio que uma coisa assim. Né, eu repito isso daqui, né? Aquilo que se refere à nossa competência, até o que dá para nós fazer, o que depende de nós, beleza? Tem que ser algo instantâneo. Então a pessoa me liga, eu respondo. A pessoa me manda mensagem, eu respondo. Ah, depende de eu apertar o botão aqui. O botão tá do meu lado, eu aperto o botão. Ah, tá aqui. Agora, extrapolou para algo que não está mais sobre o controle a quem está demandado, aí a gente entra na questão de prazos e por aí vai, tempo, e aí entra também a questão de o outro lado também querer cumprir lá né, o compromisso, por aí vai, essa coisa aí, né? Então, de certa forma aqui, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Então, quando eu acabo de reparar aqui que quando eu estou sem criatividade para gravar um vídeo, uma quarta coisa que acontece comigo, um quarto fenômeno que eu utilizo é desabafar aqui para vocês em formato de conversa e para ver se a gente chega em algum lugar. Esse vídeo meio que eu acabo de desabafar sem querer. Cara, esse lance aí da garrafa que ficou lá para 3 dias enrolado, cara. Esse negócio mexeu comigo mesmo. Eu peço desculpa para vocês se ficou um tanto quanto desabafo, mas é assim que funciona quando eu vou gravar sem criatividade. Se eu puder resumir aqui para vocês aqui, é exatamente isso. O primeiro é me colocar em ação, o segundo é tentar revisar as coisas que estão acontecendo no meu dia, e a terceira coisa é, pelo jeito, desabafar. É isso aí, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui nunca ouviu essas minhas loucuras aqui, coisas da minha cabeça, eu já vou avisando pra você que eu sou preto, o autoproclamado generalista, tudo. Esse aqui é o canal que é feito pra isso, pra que eu possa ligar a câmera e simplesmente falar aquilo que tem na minha cabeça. Hoje foi totalmente improviso, né? Uma conversa totalmente improvisada que de certa forma serviu como desabafo. Mas valeu a pena aqui. A gente cura desabafando aqui em vídeo pra vocês aqui. E é isso, cara. Eu fico muito feliz em poder estar gravando isso daqui porque é maneiro. Vale a pena. Vale realmente a pena, certo? Então, eu estou nessa jornada de me tornar um especialista e conforme eu vou avançando no jogo aqui, eu venho documentando pra vocês pra ver aquilo que serve pra você, né? Ou ver se vale a pena ir pra você. Você pode pegar alguma coisa que eu tenho feito errado, acertado e por aí vai. Você utiliza aí na sua vida. Sendo assim, de verdade, eu adoraria ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui e peço para você que se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito e nós não sabemos onde é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal aqui para que você possa estar me ajudando a desenrolar as coisas aqui, certo? Realmente
a sua inscrição, o seu comentário ajuda bastante aqui para que a coisa se desenvolva. Eu gostaria de saber se realmente essas coisas acontecem com vocês aí também, né? E tudo isso aqui que eu descrevi, eu gostaria mesmo de saber. E é isso, né? Então, repito, se inscreva aí nesse canal e é isso. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz, tchau.